Olá, turma! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E hoje eu vim dar um oi bem especial para vocês. Hoje eu vou falar um oi dizendo o nome de vocês. E vocês respondam daí, tá? Oi, prof, tô aqui! Estou bem! Tá bom? Vamos lá, então. Peguei a minha chamada para não esquecer de ninguém, né? Então, vamos lá. Oi, Agnes! Oi, Alice! Bugman, oi Alice Gonçalves, Amanda de Souza, um oi para o Bernardo, Carolina, o Christopher, a Eduarda Souza, a Eloá, um oi também para o Enzo Henrique, um oi para a Fernanda, para a Gabriela, para a Gabriele, para o Gustavo Dutra, um oi também gigantesco para todos os alunos, inclusive para a Isabela, para o Leonardo, para a Letícia, para a Liz, para o Marcelo, um oi para a Maria Sofia, para a Mariana, a Martina, para a Nicole, para a Rafaela e para o Vitor Hugo, certo? Um oi bem grandão e um abraço virtual da Profineia para vocês, tá bom? Essa foi a turma do Matutino. Um oi também para a turma do Vespertino, né? Então vamos lá? Um oi gigante também para os alunos Alice Eger, para Alice Kiel, para a Andriele, para a Elisa, para o Enzo Henrique, para a Giovana, para a Giulia, o Enzo Uber, o João Vitor, um oi para a Laura Paim, para a Laura Schmidt, para o Luan, um oi também para a Luara, para o Luca, o Marcelo, a Maria Luísa, a Maria Valentina, o Matheus Gomes, o Matheus Oliveira. Um oi também para a Maiara, para o Miguel Caramori e o Borges, né? Para a Nicole, para a Pietra, para o Vinícius e para a Yasmin. Um abraço bem gigante da Profineia e um oi também bem grandão, certo? Todos aí, então, marcando presença na aula de hoje? Vamos, então, para a aula de ciências, certo? Eu vou fechar a câmera aqui para nós começarmos a nossa aula de ciências. Hoje, então, nós vamos falar sobre os animais vertebrados, certo? Só que antes nós vamos corrigir as atividades da aula anterior. Então, voltamos um pouquinho aqui e vamos para a nossa correção. Vamos lá. Vocês fizeram uma coluna vertebral? Como ficou a coluna de vocês? Ficou legal? Eu espero que sim, né? Era bem fácil da gente fazer. Vamos à correção, então. Depois que fizemos a nossa coluna vertebral, com as vértebras, com os discos intervertebrais, nós teríamos que corrigir as atividades, certo? Então, vamos lá então, responder algumas questões e agora vamos corrigir. Então, na letra A, lá da página 45 do livro de vocês, tá? No modelo de coluna vertebral que você construiu, o que representa? Os rolinhos que nós fizemos com papel, eles representavam as vértebras, isso mesmo. Na letra B, os círculos de papel que nós trocamos, né? Representavam o quê? Os discos intervertebrais, certo? Colocam certinho aí se você fez corretamente, tá bom? Número 2. Analise seu modelo de coluna vertebral. Qual é a importância dos discos intervertebrais? Vamos ver o que o livro sugere e olhem e analisem o que vocês colocaram também, tá? Então, o livro sugere que os discos são importantes para dar flexibilidade à coluna e para ajudá-la a resistir impactos. É como se eles estivessem ali para proteger, para que uma vértebra não encoste na outra e ser possível nós nos movimentarmos, né? Fazer os movimentos de agachar, levantar ou seja, dando flexibilidade para nós, certo? Muito bem. Número 3. Compare a coluna vertebral que você destacou das páginas 179 e 181 com o modelo que você montou. Então, lá no finalzinho do livro, tinha uma coluna e vocês deveriam destacar e pintar a coluna vertebral das duas imagens, certo? Então, vamos lá. Quais são as semelhanças e as diferenças?
Outros animais, além dos seres humanos, possuem esqueleto com coluna vertebral. E há animais que não têm, certo? Ó, os peixes têm coluna vertebral. Já as lulas não têm coluna vertebral. Por isso, os peixes são considerados animais vertebrados. Ok, gente? Número 4. Como você descreveria o corpo de um animal sem coluna vertebral? Como seria um animal sem a coluna vertebral? Como esse polvo aqui. A lula, desculpa. Como essa lula. Se vocês colocaram que teria o corpo mole, sem sustentação, um corpo parecia uma gelatina, algo referente a isso, você está certo, tá? Só corrige para ver se você colocou com o mesmo contexto a sua resposta, se não foge muito dessa questão, tá? Então, o corpo sem coluna vertebral seria mole e sem sustentação. Ok, agora sim, seguimos para a nossa correção. Vamos lá para a página 47, ok? Já para eu apagar aqui os risquinhos que a gente estava fazendo na aula anterior. E vamos lá. Então, a atividade 1, referente aos animais vertebrados, está dizendo para vocês escrever os números correspondentes aos animais e as características de cada um, correto? Então, vamos ver como ficou. O soldadinho do Araripe, características 2 e 3, penas e asas. O grupo, ele pertence ao grupo das aves, correto? O peixe cirurgião, características desse animal, 4 e 7, escamas e nadadeiras. Grupo peixes. A perereca, características, uma característica só, né? Pele nua, que está aqui no quadrinho. Então, grupo anfíbios. O coati mão pelada, as características dele. Uma, por quê? Pelos só, né? E pertence ao grupo dos mamíferos. O jabuti, características 6, ele ganhou somente uma característica por possuir carapaça e pertence ao grupo dos répteis. O desafio era para vocês encontrar as letras que estão nas casas com números par e descobrir a qual grupo de vertebrados pertence o animal favorito de Mariana e escrever na frase abaixo. Vocês descobriram que é um réptil? Se sim, você acertou. Parabéns! Façam certinho aí na sua resposta, que está correta. Ok, terceiro ano? Vamos então para o nosso assunto de hoje. Agora sim, nós vamos falar sobre os animais invertebrados. Vamos conhecer a sua definição, compreender um pouquinho da classificação desse grupo também, né? Reconhecer a diversidade de animais invertebrados e algumas de suas características. Vamos lá então. Acompanhem com a prof a leitura aqui. Os animais invertebrados não apresentam crânio, nem coluna vertebral. Existem muitos animais invertebrados diferentes. Alguns vivem em ambientes aquáticos e outros em ambientes terrestres. A forma do corpo desses animais também varia bastante. Gente, os invertebrados que são frequentemente vistos por nós, ou seja, invertebrados agora são aquele grupo de animais que não apresentam crânio, nem coluna vertebral, o que diferencia dos animais vertebrados. Os animais vertebrados é o contrário, eles possuem o crânio e a coluna vertebral, já o que é ausente nesses animais invertebrados, né? Os que são mais frequentes vistos por nós, aranhas, mosquitos, moscas, baratas, formiga, né? São alguns exemplos de animais que é comum no nosso dia a dia e que são invertebrados. E vocês sabiam que a quantidade de espécies conhecidas de animais invertebrados no mundo é bem maior do que a quantidade de animais vertebrados? Isso mesmo. Isso se dá devido ao grande número que possuem as espécies de inseto. Há muito inseto. E é responsável por esse número tão alto. Dentro
do grupo dos animais invertebrados, nós temos uma organização que nós chamamos de filos. Isso. É como se fosse uma caixinha de organização também. E os filos, gente, que compreendem os animais vertebrados, eles são os poríferos, das esponjas do mar, aqui embaixo, né? Os quinidários das águas vivas, os plateumintos da solitária. Também temos os nemateumintos, que são as lombrigas, os moluscos, as lesmas, os anelídeos, as minhocas, os artrópodes. Esse grupo dos artrópodes é onde estão distribuídos os insetos. Também os aracnídeos, os crustáceos e os quilópodes. Ah, e também existe o grupo dos equinodermos, que é as estrelas do mar, né? Tem a esponja, que é poríferos, e tem os equinodermos, que são as estrelas do mar, certo? Então, é muito vasto e muito grande esse nosso grupo dos animais invertebrados, ok? Vamos descobrir um pouquinho, então, de cada um dos animais? A prof deixou para vocês verem também um vídeo nesse slide da aula de hoje sobre um pouquinho desses filos que a prof acabou de dizer para vocês. Até para vocês conhecerem um pouquinho mais das características de outros animais que talvez sejam desconhecidos para vocês, mas que a gente vai conhecer, tá bom? Então, nesse grupo dos animais invertebrados, nós temos aranhas, formigas e camarões. Vou pegar meu lapisinho aqui. E camarões têm muitas pernas. O corpo desses animais possui um esqueleto externo chamado exoesqueleto. Isso mesmo, alguns animais possuem exoesqueleto. Mas, prof, então ele tem esqueleto, então ele não é um animal invertebrado. Não, ele não possui crânio e nem coluna vertebral. O exoesqueleto é aquela parte, aquela casca dura do animal que a gente consegue bater e sentir que é duro. Esse é o chamado do exoesqueleto, é como se ele tivesse uma proteção externa, um esqueleto externo, tá? Temos também as minhocas, que possuem o corpo mole, formado por anéis. A maioria das minhocas é terrestre. E uma curiosidade, as minhocas respiram pela pele. Aqui temos a lesma, o polvo, o caracol e a ostra, que possuem o corpo mole. Porém, o caracol e a ostra possuem conchas, protegendo seu corpo. O caracol de jardim é um animal terrestre e o polvo é um animal marinho. Do outro lado, aqui, nós temos a água-viva. Elas são animais que possuem o corpo gelatinoso e vivem no ambiente marinho. As águas-vivas podem causar queimaduras nas pessoas, né? Muitas vezes, em épocas do ano, quando a gente vai para a praia, é possível nós encontrarmos algumas, né? Temos que tomar cuidado. A estrela do mar e o ouriço do mar são encontrados apenas no ambiente marinho. Eles possuem espinhos na superfície do corpo que podem ser observados facilmente nos ouriços. A estrela do mar e o ouriço do mar alimentam-se de outros animais. Muito bem, conhecendo um pouquinho sobre os animais que fazem parte do grupo dos animais invertebrados, ok? Resolvendo então as atividades, vou explicar para vocês e vocês farão hoje, tá? Número 1. Observe a imagem e responda as questões. Então, nós temos aqui a imagem de uma litografia, que é uma coleção particular. E a letra A está pedindo para nós: os animais da imagem são vertebrados ou invertebrados? Justifique. Então, vocês vão responder se eles são vertebrados ou invertebrados e vão responder o porquê, certo? Justifique a resposta de vocês. Letra B. A maioria desses animais tem quantas pernas e quantas patas? Desses que estão aqui na tela, tá bom? Letra C. Você conhece animais parecidos com esses da imagem? Se sim, como eles são chamados? Eu acredito que alguns de vocês gostam muito de animais e têm um vasto conhecimento sobre os animais e conhecem animais um pouquinho exóticos, né? Chegamos então ao desafio da abertura. Os animais invertebrados fazem parte da alimentação do animal favorito de Mariana. Ordene as letras e descubra 3 desses animais. Então, vocês vão
ordenar, porque as letras estão embaralhadas e vocês vão descobrir, organizando ela, alguns animais que são invertebrados e que fazem parte da alimentação do animal favorito da Mariana. Certo, gente? Na próxima página tem alguns assuntos bem legais para a gente ficar por dentro. São alguns animais marinhos que vocês irão ler e descobrir um pouquinho mais sobre eles, certo? Agora, a Prof. Neia vai explicar para vocês a nossa atividade da aula, dessa mesma aula, tá? Como que a gente vai fazer uma atividade de pesquisa, vou ligar a câmera de novo para vocês me verem, de pesquisa, e que nós vamos fazer apresentar, e depois a prof vai juntar os vídeos de vocês, e nós vamos montar um vídeo só, ou dois, né, um de cada turma, para colocar no YouTube e a gente conseguir visualizar, tá? Só para vocês, tá bom? Então, como que vai acontecer? Já que nós estamos trabalhando sobre os animais, a prof vai pedir para vocês pesquisarem, fazer uma pesquisa de algum animal que seja pouco conhecido. Isso mesmo, um animal que vocês sabem que as pessoas não conhecem muito, que talvez seja descoberto recentemente, foi descoberto recentemente pelos pesquisadores, ou talvez é um animal um pouco estranho do normal que a gente está acostumado a ver, que não faz parte da nossa rotina, seja ele um inseto, um animal marinho, um animal invertebrado, vertebrado, o animal que vocês quiserem, tá? Vocês vão decidir e vão pesquisar. O que a prof quer nessa pesquisa? Vocês podem fazer um cartazinho pequeno com uma folha normal, né? Uma folha A4. Pode ser manuscrito, pode ser digitado também no Word. Depois vocês imprimam. O que vocês irão pesquisar? Então, eu fiz um para vocês terem como base. Ó, aqui tá o meu, tá? Vou deixar um pouquinho mais para cá para vocês conseguirem ver melhor. Vou afastar um pouquinho aqui, daí vocês conseguem visualizar melhor. O meu trabalho que eu fiz foi o do polvo dumbo. Vocês já ouviram falar no polvo dumbo? Eu não tinha ouvido falar. Se eu ouvi, talvez passou despercebido, mas é um animal diferente. Olha só, eu tentei desenhar, fiz uma ilustração bem legal dele também e pesquisei sobre ele. Então, a minha pesquisa, o que deverá conter no trabalho de vocês e na explicação de vocês, porque vocês vão pedir para o pai e para a mãe gravar vocês falando desse animal que vocês pesquisaram e querem que as pessoas conheçam, tá? Então, por exemplo, vou explicar o meu. O meu animal que eu pesquisei é o polvo dumbo. Ele recebeu esse nome por conta de suas barbatanas que parecem orelhas. E é verdade, as barbatanas dele parecem orelhas, por isso ele recebeu o nome polvo. Eu também pesquisei que eles vivem no fundo dos oceanos, muito no fundo. Eles vivem lá nos oceanos mais profundos, é o habitat desse tipo de animal, tá? E também que ele é um animal invertebrado e que possui 8 tentáculos e faz parte da família do polvo. Ele se alimenta também de vermes e crustáceos, e ele engole a presa toda, ele não mastiga, ele engole inteira, tá? Essas foram as informações que eu achei relevantes sobre esse animal, o polvo dumbo. E vocês farão o mesmo. Coloquem as informações que vocês preferirem, tá? Podem colocar curiosidades, informações, principalmente, né, o que deverá conter mesmo, que não pode faltar. O nome do animal, aonde ele vive, as suas características, se for vertebrado, invertebrado, quantas pernas, quantas patas, se tem asas, se não tem asas, se tem bico, características do animal que você pesquisar, a alimentação dele para as pessoas também saberem o que come, né? Onde vive, em que lugar do mundo é encontrado, curiosidades que você achou interessante. Ah, e não pode faltar também uma imagem do animal, tá? Então, vocês podem fazer uma ilustração, como eu fiz, ou também podem copiar e colar uma imagem do Google e colar aqui para as pessoas conhecerem o animal que vocês querem que elas conheçam, tá? Aí vai acontecer como? Vocês irão fazer a pesquisa de vocês, montar um cartazinho pequeno sobre esse animal,
para as pessoas conhecerem, certo? E vocês vão estudar para apresentar, certo? Vocês vão apresentar para as pessoas, ou seja, para os seus amigos, né? Cada um vai pesquisar um, não combinem qual vocês vão pesquisar, para ser uma coisa legal e diferente. Então, você vai pesquisar esse animal, vai montar as informações aqui, vai colocar as informações registradas, fazer um desenho, estudar para apresentar, né? E aí você vai pedir para o pai e para a mãe gravar, ou até vocês mesmos, gravar vocês explicando e mostrando esse animal para as pessoas, tá? O que a prof vai pedir? Para que vocês não façam um vídeo muito longo dessa explicação. Por quê? Porque essa explicação vocês irão enviar para o WhatsApp do colégio e o colégio vai estar passando para a prof conseguir montar o vídeo da turma, tá bom? Então tem que ser, ó, bem legal. E animais bem diferentes para as pessoas terem um conhecimento desses animais que vocês estão se juntando para pesquisar e levar essas informações para as outras pessoas, tá bom? Gostaram do meu animal? Do polvo Dumbo? Eu gostei, achei ele bem fofinho, tá bom? Um beijo gigante da Prof. Neia, por hoje é só. Caprichem no desenho de vocês, caprichem na explicação, que eu vou adorar recebê-los, tá bom? Um beijo.